Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje a temática deste programa é planejamento estratégico ágil e design de serviços. E eu trouxe uma pessoa aqui muito especial. Na verdade, assim, a gente vai dar um pulinho lá para Natal, Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, uma cidade maravilhosa, um estado maravilhoso, né? Para conhecer o professor Kleber Nóbrega, que é empresário, consultor, palestrante, pesquisador, então, da área da área de pesquisa, né, voltada ao planejamento estratégico ágil e também desse design de serviços, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre o que é isso, né, para quem ainda não sabe. Seja bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo aqui na Vale TV. Obrigado, Eliane. Obrigado a vocês da audiência. É um prazer, uma honra, uma alegria muito grande, né, estar aqui, matando um pouquinho da saudade de Eliane e podendo compartilhar com vocês alguns assuntos novos, né, que a gente tem conseguido trazer para o mundo empresarial, para o mundo da realidade das empresas que sofrem com tantos desafios de ter que fazer planejamento em tempos de mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, como esse que nós estamos vivendo. Uma alegria muito grande, Eliane. Eu que agradeço, muito bem. Professor, olha só, eu queria convidar o senhor agora para falar um pouquinho sobre a sua história e como é que esses temas se relacionam com a sua vida, com o seu trabalho, enfim, como é que você chegou a trabalhar com essa visão, então, de planejamento ágil, né? Planejamento estratégico ágil Legal. e design de serviço. Bacana. A minha história, Eliane, ela começa lá atrás no movimento de qualidade, na década de 80, indo para os anos 90 também, quando o mundo estava vivendo o movimento de qualidade total. E, na época, eu participava em cursos junto à Unicinos, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a Eliane. E trabalhando com qualidade, eu já fazendo meu doutorado, eu resolvi escolher como tema de doutorado a pesquisa sobre qualidade em serviços, porque naquela época havia muito trabalho sobre qualidade, mas com ferramentas e metodologias da indústria, mesmo vindo para o setor de serviço. E quando eu comecei a estudar isso, eu me apaixonei pelo tema, e olha, qualidade em serviço passou a ser minha vida, depois gestão de serviços, incluindo estratégia, projeto, cultura de serviço também, e projeto de serviços, que hoje é muito conhecido como design de serviço. Então, olha só, o mundo tem em torno de 2/3 do mundo hoje, da economia mundial, gira em torno de serviços. Isso são dados que já faz umas 2 décadas que vem acontecendo, só que cada vez mais os serviços estão assumindo uma importância maior. Tem um artigo meu no blog, depois eu coloco para vocês conhecerem, www.klebernovega.com.br. Tem um artigo lá que eu escrevi, que é um clássico, que é assim, o título: O futuro dos produtos são os serviços. A gente não compra mais CD, a gente não compra mais DVD, a gente escuta música por um sistema de música, né? Um aplicativo, os serviços de streaming e os vídeos também. Então, os produtos estão cada vez mais se transformando em serviços. E os próprios fabricantes, hoje a gente já tem fabricantes de água que não vendem, de bebedouro, desculpa, que não vendem mais o bebedouro d'água. Eles vendem serviço de assinatura de água. A Nike já está vendendo assinatura de tênis para quem tem crianças que estão na fase de crescimento, e quando você compra um tênis, daqui a 3 meses, ele já não dá mais no pé do menino que cresceu muito. Então, tem um serviço de assinatura, é o produto se transformando em serviço. E aí, né, nessa trajetória, a gente vai estudar serviços e a gente descobre também estratégia de serviços como um tema importantíssimo para que a empresa entenda esses serviços e ela possa planejar a sua estratégia, não simplesmente de fazer bons produtos com elevado nível de qualidade, mas também de oferecer serviços. Tem o caso de uma empresa que eu acompanhei aí em Novo Hamburgo, Eliane, que é a Articola. A Articola é uma empresa, assim como outras também da região, do setor de adesivos químicos, é uma empresa que passou, durante a sua produção, a sua operação, a fazer serviços de consultoria e de orientação para os fabricantes de calçados, no sentido de como eles poderiam usar da melhor forma os produtos deles, Articola. Isso é servitização pura, gente. Servitização é o processo de transformação.
da indústria fabricante de produtos, numa empresa prestadora de serviços. Então, aí, quando eu falo de estratégia de serviço, a gente está falando disso. E aí, mais adiante, quando você me pergunta como é que a gente chega no planejamento estratégico ágil, né? De novo, eu vou falar do mundo VUCA, né? Volátil, incerto, do inglês uncertain, complexo e ambíguo. Gente, está complicado demais a gente viver hoje, é mudança demais. Então, a gente não dá mais para fazer o trabalho de planejamento estratégico que a gente gastava 60 horas, 3 meses, às vezes 4 meses, porque nós não temos mais tempo para fazer isso hoje. Nós temos que usar ferramentas, metodologias ágeis. E foi assim que eu cheguei, né, no planejamento estratégico. Acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais, se você assim desejar, Eliane. Maravilha. Nossa, muito legal, né? E realmente é isso, né? Depois o professor vai falar que eu estou chamando ele de professor porque ele foi meu orientador, né? Mas depois deixa ele. Já fizemos um trabalho muito especial aí juntos no passado, né? Na minha formação acadêmica. E uma coisa que o senhor falou é muito importante, né? Eu acho que a gente vai se desenvolvendo no meio dessa jornada da vida, né? E os caminhos vão se abrindo, né? As ideias vão surgindo, os processos vão acontecendo. Eu acho que é bem legal, né? Conhecer um pouco sempre da história da pessoa para entender como ela traz isso para o seu negócio, para a sua vida de forma profissional, né? E aí, professor, o senhor falou uma coisa muito interessante aqui, que é essa questão de mundo VUCA e tudo mais, né? Que a gente está vivendo um momento pós-pandemia aqui muito, muito diferente, distinto do que a gente havia conhecido no passado, né? Enfim, como é que é essa questão do planejamento ágil? O que ele se diferencia de um planejamento normal, digamos assim, de um planejamento do modelo tradicional antigo? Tá. É engraçado, Eliane, é muito bacana. Aliás, uma observação, né, com muita propriedade, a Eliane fez o registro aqui. Eu tive o prazer, gente, a honra e a alegria de orientar Eliane num trabalho de pós-graduação na Unicinos. Foi ali que quando eu falei no início da minha fala de a especialização em qualidade de serviço, e a Eliane já naquela época fez um trabalho que marcou, né? Porque o mundo acadêmico tem uma distância muito grande do mundo empresarial. E o trabalho de Eliane foi um antecessor dos trabalhos de qualidade em atendimento que depois foram prestados, foram executados na instituição onde ela trabalhava. Pode citar o nome, Eliane? Pode, claro, Ok, sim. bacana. Eliane, foi com o trabalho de Eliane que eu passei a saber que dentro do Unibanco havia um trabalho de segmentação de serviços para os clientes Uniclass. E ela fez um trabalho brilhante de qualidade de serviço, juntando um pouquinho com design de serviço já naquela época e um antecedente de experiência do cliente. E esse trabalho foi tão bacana que depois Eliane foi apresentar o trabalho na sede, né, da empresa em São Paulo. Sim. E a partir dali eles fizeram muitas pesquisas sobre qualidade de serviço, sobre atendimento também. E aí a gente chega, Eliane, essa coisa do mundo VUCA, né, de hoje em dia. O planejamento estratégico ágil é principalmente o seguinte: apesar da palavra ágil, as metodologias ágeis, o manifesto ágil é interessante. O manifesto ágil foi um documento feito pelo pessoal de engenharia de software em 1968, e esse negócio só veio a ficar conhecido no mundo em 1991. É engraçado como o conhecimento, muitas vezes, ele é disponibilizado, mas ele acaba não sendo utilizado. E o manifesto ágil ele tem alguns princípios. Um deles é de agilidade. Mas tem algumas outras coisas muito bacanas, e uma das mais marcantes, um dos princípios mais marcantes do manifesto ágil é de você dar rápidas respostas às necessidades de mercado. Então, você tem que ser ágil porque o mercado muda, o cliente vem com novas necessidades e você tem que ter rapidez, velocidade para se adequar a essas novas necessidades. Então, aquela coisa do planejamento estruturado, rigoroso, sistemático, que, como disse, olha, Eliane, eu tive experiência de fazer planejamento estratégico durante 9 meses. E não é porque eu quisesse fazer os 9 meses, é porque a empresa ela tinha uma velocidade, a gente se reunia uma vez por mês, era um dia por mês, então o que a gente não discutisse naquele mês, naquela reunião, a gente ia discutir na próxima reunião. E quando é que era a próxima reunião? Era no mês seguinte. Mas tudo bem, era esse o espaço que eu tinha para fazer o trabalho. E a gente fez o trabalho, também fiz trabalho de planejamento estratégico em 60 dias. Né? Mas era usual.
até um tempo atrás, em 3, 4 meses, 6 meses, você fazia um planejamento estratégico. Por isso que as empresas, muitas vezes, começam fazendo planejamento estratégico em agosto, termina em outubro, porque já vão incluir no orçamento, né, do ano seguinte. Só que as coisas hoje estão acontecendo numa velocidade muito grande. E eu tive o ano passado, aliás, como você quer falar o tema mudança de comportamento, eu já vou trazer vou compartilhar com você, Eliane, com sua audiência, uma mudança de comportamento que aconteceu comigo, gente. Olha só, eu recebi uma demanda o ano passado, durante a pandemia, de uma empresa que queria fazer planejamento estratégico dali a 15 dias, em 12 horas. Eram 3 encontros, um encontro com a diretoria de 4 horas e 2 encontros com a diretoria e os gestores. Eliane, eu rejeitei, porque eu disse, nossa, não se faz planejamento assim, não se faz planejamento estratégico, né, em 12 horas. E aí o contratante chegou e disse, mas olha, Kleber, o tempo que a diretoria aprovou foi esse. Mais ou menos assim, gente, olha, a oportunidade está aqui, Kleber Nóbrega, tu aproveita ou tu não aproveita, né? E muito bem, gente, olha, em uma semana eu desenvolvi o produto, aliás, em 48 horas eu desenvolvi o produto, apresentei para eles e, felizmente, eu consegui entender a necessidade deles e a gente fez um workshop com essas 12 horas em que foi possível, né, estabelecer as diretrizes gerais para o processo de planejamento estratégico da empresa. Então, a mudança de comportamento que aconteceu comigo foi que, primeiro, eu precisei vencer uma resistência minha, Kleber Nobre, de como fazer um trabalho que normalmente levava 60 horas, caber em 12. E depois dessa experiência, Eliane, o que eu fiz foi o seguinte, eu desenvolvi, eu aperfeiçoei esse produto para caber em 8 horas. E aí você vai me dizer assim, meu Deus, mas planejamento estratégico não se faz em 8 horas. Não se faz dependendo do tempo, das condições e do nível de profundidade que você quer dar. E vou dar um exemplo, Eliane. Para fazer, por exemplo, análise com a matriz SWOT. Se eu lhe der 1 hora, ou qualquer uma das pessoas que estão me assistindo aqui agora, gente, vocês vão gastar 1 hora para fazer a matriz SWOT. Mas se você tiver 2, você vai gastar as 2 também. E se você tiver 4 horas, eu garanto para vocês, você inclui um café, bate um papinho sobre Grêmio Internacional, você vai gastar as 4 horas para fazer a análise SWOT. A notícia boa é que, se eu lhe der 30 minutos, com uma boa metodologia, tá? Com uma boa orientação, você consegue fazer a análise SWOT em 30 minutos. E eu digo isso porque eu estou participando disso, eu estou vivenciando isso junto a empresas. Agora, precisa de um método que você diga assim, ó, como é que a gente faz isso? Porque se você não tiver uma orientação, você vai ficar, talvez nem às 4 horas você consiga fazer. E detalhe, nesses 30 minutos que você faz a análise SWOT, você faz uma análise SWOT quase tão boa quanto aquela que você gastou 4 horas ou, às vezes, até mais horas. Então, como a gente está vivendo nesse mundo que precisa de muita agilidade, um dos princípios que a gente usa para o planejamento estratégico ágil é o feito é melhor do que o perfeito. Então, você faz um trabalho 90% bem feito, mas você consegue fazer uma análise de maneira que você consegue, a partir dali, tirar diretrizes para a empresa, para planejar o processo, né, os próximos 3, 6 ou 12 meses que a empresa tem. Exatamente. E uma coisa, professor, que o senhor comentou agora, que eu acho super importante, né, é essa atitude que as pessoas, né, porque na verdade as empresas são as pessoas, né, que a gente tem com relação a esse novo mundo que a gente está vivendo, né. Então, é preciso que nós, empreendedores, empreendedoras, né, a gente tenha essa ação, né, essa ação ela vai fazer total diferença. E eu acho que talvez também dentro dessa questão do planejamento estratégico ágil, o comportamento ele vem muito forte, né, para colocar isso, sair do papel, né? Queria te ouvir. Eliane, olha só, a metodologia, aliás, para você que nunca trabalhou com Scrum, Sprint, né, com OKR, são algumas metodologias ágeis que a gente está utilizando hoje em dia, mas tem algumas coisas, gente, fenomenais. Eu vou dar 2 exemplos só. Olha, tem que fazer o exercício, a análise em 20 minutos. É 20 minutos, gente. É 20 minutos. Outra coisa importante, celulares ou desligado ou em modo silencioso, e não pode ficar com o celular para cima, não, tem que botar para baixo, porque se ficar para cima, ele fica despertando sua atenção.
Então, assim, a gente tem conteúdo, tem ferramenta, mas também tem técnicas como essas que a gente utiliza. E uma coisa interessante é o seguinte, sabe o contador de história? O contador de história é o gestor, é o diretor, às vezes é o sócio da empresa, que sempre tem uma história para contar que aconteceu em 1900 e não sei o quê, etc. Gente, não tem tempo. A gente não tem tempo para fazer isso. Você tem que ser uma objetividade absurdamente alta. Então, a gente se concentra. Para você ter uma ideia, quando eu começo um trabalho como esse, a primeira coisa que eu apresento é uma agenda de trabalho. E aí eu tenho 10 minutos para fazer a introdução. Aí eu tenho depois 15 minutos para fazer a introdução de conceitos básicos. Aí eu tenho mais 10 minutinhos para fazer uma apresentação dos pontos fortes, fracos, conceito e metodologia. Aí o grupo tem 25 minutos para fazer um exercício. Depois eu tenho mais 20 minutos para apresentar um segundo assunto, porque é no formato de workshop. Então é conceito, método e exercício. E aí a discussão. A gente usa, inclusive, storytelling. Imagina, Eliane, o presidente da empresa, imagina o CEO da sua empresa tendo que fazer um storytelling de como foi o ano de 2021. Aí ele tem um deverzinho de casa, né, que ele tem que fazer, e ele conta uma história. A partir da história, do relato que ele faz do que foi o ano passado, a gente faz análise SWOT. Então, assim, é muito bacana. E aí, claro, objetividade, todo mundo concentrado, todo mundo focado. Todos os trabalhos que eu fiz até agora, a gente cumpriu a agenda das 8 horas, saindo. Uma coisa interessante também, quando eu falo que tem que ter método e ferramenta, esse planejamento estratégico, eu não tinha falado antes para vocês, mas assim, ele é feito em duas reuniões de 4 horas. Entre a reunião 1 e a reunião 2, tem um espaço de 7 dias. Ah, tem que ser 7 dias, não pode ser 6? Pode. Ah, não pode ser no dia seguinte? Não, no dia seguinte não, porque a gente tem um processo de maturação. Sabe aquela coisa do o travesseiro, que você reflete tudo, você acorda no dia seguinte com insight. Então, é preciso ter um intervalo, né, entre esses dois encontros. E a gente sai com um planejamento estratégico feito em 2 páginas. São 2 slides que você sintetiza. Você sintetiza o que eu digo assim, a síntese da síntese da síntese. Só que você sai com um combinado. Você sai com um combinado. Então, a mudança de comportamento, Eliane, precisa acontecer também durante essa reunião que a gente faz, assim como uma grande mudança de comportamento que precisa acontecer é de depois, a execução disso. Aliás, o artigo que está publicado agora, nessa semana do blog, vocês vão estar assistindo essa entrevista num outro momento depois, mas diz o seguinte: planejar é necessário, executar é obrigatório. A execução corresponde a pelo menos 50% do sucesso de um bom planejamento estratégico. Maravilha, não, concordo plenamente em gênero, número e grau aqui, né? E uma coisa, professora, eu estava pensando agora aqui, eu trabalho muito com a questão de capitalismo consciente, né? Da gente trazer para o planejamento estratégico, né? Questões do nosso momento, né? Sustentabilidade, sim, ASG e tudo mais, né? Como é que o que o senhor tem visto na prática, então, das empresas, dessas empresas que o senhor está atendendo, dando consultoria, né? Qual é que é a visão? Qual é, de certa forma, a resistência que isso tem ou se não tem? Fala um pouquinho sobre essa questão também. Então, olha, eu acho capitalismo consciente um dos conceitos ou áreas de conhecimento, porque tem conceito, tem princípio, tem metodologias, né? Mas, assim, conceito é algo que eu acho que é muito importante na vida, o conceito do capitalismo consciente e a consequente colocação disso em prática, através de ferramentas de planejamento e gerenciamento, é algo, assim, que veio para ficar. Tá aí, a gente tem o Leituras Conectivas, eu convido vocês a conhecerem, é um programa de apresentação de livros que a gente faz a cada quinzena, ou intervalo assim, www.leiturasconectivas.com.br. Nós fizemos a apresentação de um evento ano passado sobre capitalismo consciente, e você vê, assim, que as melhores empresas, não todas as empresas, mas as melhores empresas que têm respeito pelas pessoas, pelo ser humano, pelo ambiente, são empresas que estão conseguindo ter níveis de rentabilidade muito elevados. Porque quando a gente fala em capitalismo consciente, logo vem aquela coisa assim, peraí, agora vai virar socialismo, etc. Não, o capitalismo consciente nada mais é do que a utilização de princípios capitalistas, mas com essa consciência,
né, ecológica, social, ambiental e de pessoas também. O que tem acontecido? Eu diria que a aceitação ao tema ela já está bem melhor do que era um tempo atrás. Algumas empresas têm até feito algumas práticas disso, inclusive buscado alguma coisa de certificação, o que faz com que aquelas que não o busquem, pelo menos não rejeitem tanto o assunto. Então, eu vejo que é um assunto crescente. A Patagônia é um exemplo maravilhoso, né, de uma empresa do varejo nos Estados Unidos que tem práticas assim maravilhosas de capitalismo consciente. Então, o assunto ele está vindo também, faz parte ou não da estratégia, dependendo do tipo de negócio que a empresa tem e do contexto, mas esses princípios eles estão crescendo como parte da estratégia das empresas. E uma outra coisa, Kleber, assim, acho que é pertinente também, né? Esse novo modelo de negócio, as startups que estão surgindo hoje no mercado, eu acho que cabe muito bem a essa metodologia, né? E essa maneira de trazer estratégia, né? Que o senhor está propondo aqui. Sim, sim, sim. Você sabe que, inclusive, as primeiras aplicações que eu fiz de planejamento estratégico ágil, a gente usava a matriz SWOT para analisar o passado, e sempre assim um passado recente. Uma coisa interessante, Eliane, que é importante trabalhar, planejamento estratégico ágil, gente. Olha, não dá para fazer planejamento estratégico ágil pensando em 2 anos, 3 anos para frente, não. Aliás, esse ano que nós estamos vivenciando agora, 2022, é um ano totalmente adequado para se usar planejamento estratégico ágil, porque as mudanças estão muito grandes, a pandemia, que está indo aí, né, diminuindo bastante, mas não foi embora ainda, então tem mudança, você abre porta, fecha a porta, abre porta, fecha a porta, abre porta, mas aí vem uma nova lei, etc., você tem que diminuir o volume de atendimentos, a quantidade de atendimento dos seus clientes também, e nós temos, em particular, no Brasil, em 2022, uma coisa que chama-se eleições. Então, assim, você planeja algo, a ideia é planejar pensando em 3 meses, porque mais importante do que o bom plano é um plano executado. Então, a execução da estratégia faz toda a diferença no sucesso do plano que você fez lá atrás. Por isso que não dá para fazer um planejamento de 5 anos revisado a cada ano. A gente está fazendo planejamento para 3 meses, com revisão mensal ou, no mais tardar, a cada 45 dias. Exatamente por conta dessa mudança toda de contexto e num ano como esse que a gente tem aqui. Porque, olha só, gente, nesse momento, a gente tem 2 candidatos que estão colocados. Falam, inclusive, alguns que um desses candidatos não vai permanecer depois de julho, ele não vai. A gente não sabe. Aí tem outros correndo por fora e a cada semana a gente tem uma mudança de postura nessas outras candidaturas. Como é que você vai planejar um ano e, consequentemente, depois o ano que vem, com um contexto como esse? Esse planejamento que a gente fizer hoje, com algumas candidaturas colocadas, pode ser que daqui a 30 dias já precise ser refeito. Então, essa agilidade de velocidade faz com que a gente tenha, sabe? Eu vou ficar... Imagina, Eliane, passar 6 meses fazendo um planejamento num contexto conturbado como esse. Nossa. Praticamente impossível, né? Eu sou administradora também, né? E aí a gente começa a relembrar quando eu estudei lá em 1990 e poucos, né? A gente fazia esse tipo de planejamento, né? E era o que a gente tinha para o momento, né? Mas hoje não cabe mais, né? Cenário pós-pandemia, é isso que a gente está vivendo, né? Não tem mais como fazer esse processo. Aliás, se você me permitir falar mais um pouquinho sobre startup. Claro, Eu estava conversando a semana passada, eu tenho a felicidade de fazer parte da Academia Brasileira da Qualidade, e estava conversando a semana passada com um colega, o Eliezer Arantes, que tem um dos melhores livros sobre planejamento estratégico, né? E ele estava fazendo uma observação no Brasil, né? No Brasil, ele estava dizendo o seguinte: Kleber, o meu livro é assim, planejamento estratégico, da empresa que temos para a empresa que queremos. O subtítulo, Eliane, da empresa que temos para a empresa que queremos. E a startup, gente, é o quê? É isso dito nas palavras de Eliezer, da empresa que não temos para a empresa que queremos ter, né? Então, como eu estava dizendo, a gente olhava a matriz SWOT para trás e hoje a gente usa uma outra, a gente usa a matriz SOAR, que em vez de olhar pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, a gente olha pontos fortes, oportunidades,
aspirações e resultados desejados. Sabe por quê? Porque se você ficar olhando muito para ponto fraco e para ameaça, você acaba entrando numa espiral negativa demais de pensar ou de priorizar a superação das dificuldades, quando o que a gente precisa é se concentrar no que a gente pode tirar de oportunidade e que a gente tem de melhor. As aspirações hoje são muito mais importantes do que os aspectos negativos internos e externos da empresa. Que legal, que legal. Eu concordo, professora, realmente, assim, eu acho que a gente está vivendo num momento, né, o senhor colocou aqui das leituras conectivas, né, que eu acho bárbaro esse projeto que o senhor tem também, porque ele mistura as áreas, né, eu acho que a gente está no momento de ver outras coisas, de fazer diferente, de construir algo que a gente nem sabe o que vai dar mais daqui uns anos, né, mas eu acho que é essa atitude, né, que a gente tem para com uma construção melhor do entorno que a gente faz parte, né. E a gente já está aqui no finalzinho do programa, professor. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final aqui para as pessoas que estão nos assistindo pela Vale TV e deixar suas redes sociais, enfim, né? Como é que a gente pode falar com o Kleber Nóbrega? Bacana. Bom, primeiro, Eliane, muito obrigado pela lembrança, pelo convite. Desde que você me convidou, que eu estava já contando as horas, né, na contagem regressiva para esse reencontro, e ainda mais contribuindo. Eu passei uma época da minha vida no Rio Grande do Sul, principalmente trabalhando aí na região de Novo Hamburgo, Sapiranga, Porto Alegre também, Canoas, né, e São Leopoldo. Então, eu adoro isso aí. É sempre uma alegria muito grande poder rever vocês. Olha, eu botei aqui, eu me identifiquei, @Kleber Nóbrega. Isso aí é como vocês podem me encontrar no LinkedIn, no Instagram, né, Twitter também, mas principalmente LinkedIn e Instagram são as maneiras mais fáceis. O site, onde a gente tem o blog com artigos semanais, www.klebernobrega.com.br, e também o outro caminho. E se quiser e-mail, kleber@klebernobrega.com.br. Eu gosto muito, eu estava dizendo a Eliane que eu tive a felicidade de fazer doutorado, mas sempre trabalhando em empresas. Sempre o trabalho de pesquisa aliado a empresas, como foi o trabalho que a Eliane fez na monografia da especialização que ela fez. Então, uma alegria muito grande. Adoro o Rio Grande do Sul, moro no Rio Grande do Norte, mas de vez em quando estou aí no Rio Grande do Sul também. Teve uma época da minha vida que eu vivia literalmente nos dois Rio Grandes, né? Metade do tempo aí, metade do tempo aqui. Hoje eu estou aqui em Natal por uma circunstância, mas a qualquer hora. E se vocês quiserem conversar sobre planejamento estratégico ágil, por favor, gente, entrem em contato por aí que a gente vai ter a maior alegria de poder ajudar você e sua empresa. Maravilha. Muito obrigada, professor. Com certeza foi uma baita aula aqui que o pessoal teve, né? Inclusive eu, né? E é sempre muito bom revê-lo, né? E sempre estar perto, né? De alguma maneira, essa forma digital que a gente está hoje aqui, ela facilita muito isso, né? Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço as pessoas que estão nos assistindo aqui, nesse programa que sempre traz pessoas inspiradoras, projetos inspiradores, né? Ideias inovadoras para a gente construir um mundo melhor, construir empresas melhores para esse mundo, né? Então, até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.